regra básica aqui para os chamados poliedros convexos. Tem poliedro que respeita a relação de Euler, mas não é convexo, mas não é o caso. Todo poliedro convexo respeita a relação de Euler. Então, se é poliedro convexo, então respeita a relação de Euler. Euler, um grande matemático suíço aí do século XVIII, publicou aí uma infinidade de trabalhos importantes. O trabalho que envolve a demonstração dessa fórmula é atribuído a ele, mas conta-se que o Descartes, no século XVII, há alguns anos, fez esse trabalho, embora ele tenha criptografado, ele não tenha tido a intenção de publicar esse trabalho, e o motivo atribuído para isso é que os poliedros regulares, os poliedros regulares, eles serviam de modelo para o sistema solar. Na época, nós conhecíamos os planetas, até eram usados como modelo para a órbita dos planetas. Você pegava, por exemplo, um tetraedro, esse tetraedro aqui, você colocava uma esfera por volta desse tetraedro, aquilo dava a órbita de um planeta. Aí nessa esfera, tu encaixava o octaedro dentro daquela esfera. Imagina a esfera que tinha o tetraedro dentro, está dentro do octaedro, desse dadinho aqui, ó. Tu tinhas uma outra esfera maior, tu tinhas uma outra órbita. Só que esse modelo, naturalmente, ele representava uma ideia heliocêntrica para o sistema solar e não geocêntrica. Naquela época, essa ideia era bastante repugnante, vamos assim dizer. Então, conta essa história de que o Descartes publicou, mas não, ele desenvolveu essa demonstração, mas ele não quis publicar. Então, ficou acreditado ao Euler. Bom, essa relação diz o seguinte, que para determinados poliedros, não todos, mas para determinados poliedros, o número de vértices mais o número de faces era igual ao número de arestas mais 2. Se vocês quiserem encontrar aí no YouTube, tem um monte de macetinho para decorar essa fórmula, eu prefiro não entrar no mérito, tá? Mas essa relação aqui, ela vai ser a base aqui de todo o nosso estudo. Então, vértice mais faces igual a arestas mais 2. Então, um exemplo aqui, se um poliedro tem 18 vértices e ele tem 16 faces, então ele vai ter, no caso, dá 34, 32 arestas. Então, 18 vértices com 16 faces dá 32 arestas. Então, gravem bem, anotem bem essa relação, tirem foto, registrem, tá? Estou vendo o chat aqui, estou acompanhando pelo celular ou as dúvidas do chat, então, qualquer coisa, vocês perguntem ali. Mas essa relação vai ser para nós a base de... Então, aqui fazendo como exemplos, tá? Se um poliedro tem 20 faces e 32 vértices, então, quantas arestas ele vai ter? Então, conforme a nossa relação, nós temos o número de faces igual a 20, o número de vértices igual a 32, B mais F igual a mais 2, o A vai dar 50, né? 20 mais 32 igual a A mais 2. Vocês vão fazer as continhas aqui, vão concluir que o A dá 50. Então, o poliedro tem 50 arestas. Outro exemplo, aqui de baixo. Se ele tem 90 arestas e 60 vértices, quantas faces ele possui? Então, arestas são 90, vértices 60. Quantas faces? Então, no caso, tu terias 32 faces aqui. Pelas contas, o F vai dar 32. Então, essa relaçãozinha aqui vai me permitir calcular o número de arestas, tendo faces e vértices ou qualquer outra combinação. Tá, relações auxiliares. Vamos lá, deixa eu só fazer aqui uma observação. Antes de entender o que está colocado ali no slide, vou fazer o seguinte, vamos tentar pensar além da forma. Se eu tenho, por exemplo, se eu fosse fazer um sólido, como esse aqui, ó, isso aqui é um sólido, tá? Esse sólido, ele tem 4 triângulos. É um tetraedro, portanto, ele tem 4 triângulos. Se esse troço tem 4 triângulos, quantas arestas ele tem que ter? Aí, sim, professor, um triângulo tem 3 lados. Um triângulo tem 3 lados. Se são 4 triângulos, 4 vezes 3 é 12. Agora, se é 4 vezes 3, 12,
quantas arestas ele vai ter ao todo? Bom, aqui a gente tem que entender. Eu vou fazer aqui o desenho mesmo. Então, observe aqui, estão vendo a minha figurinha ali que eu fiz? Nessa figurinha, eu tenho 4 triângulos, observe. Um triângulo na base e mais 3 do lado. 4 vezes 3 é 12. Então, quantas arestas eu vou ter aqui ao todo? Vocês conseguem contar quantas linhazinhas eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, eu tenho 6 ao todo. 3 e mais as de trás, ó, as tracejadinhas aqui. Então, eu tenho 6 arestas. O que ficou 6 arestas se 4 vezes 3 é 12? Porque cada aresta é compartilhada por 2 lados. De fato, se eu fosse dizer que tem 12 arestas, eu estaria contando a mesma aresta 2 vezes. Cada aresta está ligada a 2 faces, certo? A mesma aresta está contada para 2 faces. Então, se eu for contar 4 vezes 3, 12, quando eu faço esse 4 vezes 3, 12, eu estou contando 2 vezes cada aresta, porque cada aresta participa de 2 faces diferentes. Então, o total de arestas que eu tenho, tem que ser o quê? O total de arestas que eu tenho tem que ser aquele 12 dividido por 2. Então, aqui, só para ver se vocês pegaram a ideia, e se em vez de eu ter, por exemplo, um tetraedro, as faces são triângulos. Vamos pegar um exemplo maior. Esse rapazote aqui verde, ó, vocês estão vendo. As faces desse cara são pentágonos. As faces desses caras são pentágonos. Esse cara, esse dadinho aqui, ó, para quem joga RPG, isso aqui é o dadinho de 12 faces. Esse dadinho aqui a gente chama de um dodecaedro. Dodeca tem de 12. Esse cara tem 12 pentágonos. Então, se as faces do meu sólido são 12 pentágonos, quantas arestas tem que ter? Se ele tem 12 pentágonos, então quantas arestas ele vai ter que ter? Ora, cada pentágono tem 5 lados. 5 lados. Então, tu vai ter 12 vezes 5. E da mesma forma como ali no tetraedro eu contei as arestas 2 vezes, aqui eu também contei as arestas 2 vezes. Então, eu tenho que fazer 12 vezes 5 dividido por 2. Que vai dar 30 arestas. Ou seja, esse rapaz aqui, ó, essa coisinha rosada aqui, esse monte de pentágonos, eu vou ter ali um total de 30 arestas para o pentágono. E aí, gente, tá, professor, mas e se tiver triângulos e quadriláteros e se tiver, eu posso ter num sólido, eu posso ter quadrados e triângulos, e aí? Como é que eu fico? Bom, se eu tiver mais de um tipo de face, a gente pode usar desta relação que está aqui escrita no slide, ó. 2 vezes o número de arestas é igual a, agora observe, 3 vezes o número de faces triangulares, por isso F3, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, mais 6 vezes o número de faces hexagonais, e assim por diante. Então, repetindo, se for necessário, 2 vezes o número de arestas é igual a 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, mais 6 vezes o número de faces hexagonais e assim por diante. Lembrando que um poliedro pode ter uma face ali com 50 arestas. Pode ter um cinquentágono ali. Eu não sei, agora não me... Mas pode ter um cinquentágono ali numa face de um poliedro. Então poderia ter 50 vezes o número de cinquentágonos. Mas, de um modo geral, até um heptagonal ou octogonal não vai passar disso. Mas essa é a ideia, certo, gente? Então, essa relação ela é bem importante. Outra coisa, ó, pode estar colocado na forma de fórmula, mas ela é essencial. O número de faces triangulares, mais o número de faces quadrangulares, mais o número de faces pentagonais, mais o número de faces hexagonais, e mais o número de faces de qualquer tipo que seja, o total aqui, se eu somar tudo, eu vou ter o total de faces do poliedro. Professor, está chovendo no molhado. Ótimo, essa é a intenção. Professor, não entendi, então vamos de novo. As faces de um poliedro vão ser de algum tipo, elas vão ser triangulares, vão ser quadrangulares, vão ser pentagonais, hexagonais e assim por diante.
Então, se eu somar todos os tipos de face, eu tenho o total de faces. É isso. Essas duas ideias, essas duas coisinhas aqui que eu acabei de falar são extremamente importantes. Para o vértice, eu vou fazer exatamente, eu vou explicar ali o que é a continha ali com o V, mas a ideia é absolutamente a mesma. Tá? A mesma coisa que eu fiz com as faces, eu também posso fazer com os vértices do poliedro. Essas duas relações aqui, elas são importantes para a gente dizer o seguinte: eu posso ter ali, o senhor falou antes ali, V mais F igual a mais 2. Agora tem um detalhe. Se eu tenho 11 arestas, eu não tenho, isso aqui não existe, tá, gente? Um poliedro com 11 arestas, 8 faces e 5 vértices, ele não existe. Por mais que esses números satisfaçam a relação de Euler aqui, eu não tenho como ter o sólido, nessa condição. Um poliedro tem 3 faces triangulares, 4 faces pentagonais e 6 faces hexagonais. Quantas arestas ele tem? Bom, se ele tem 3 faces triangulares, 3 faces triangulares, tem que ter aqui 5 faces pentagonais e tem que ter 6 faces hexagonais. Quantas arestas ele tem? Pessoal, eu posso aqui usar aquela relaçãozinha, tá? Eu posso dizer que o número de faces triangulares é 3, o número de faces pentagonais é 5 e o número de faces hexagonais é 6. O índicezinho ser igual ao número é coincidência, tá? Eu podia ter botado 4 faces triangulares ali, não ia dar coincidência. Então aqui, ó, 2 vezes o número de arestas igual a 3 vezes o número de faces triangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, mais 6 vezes o número de faces hexagonais. Então vai ficar 3 vezes o número de faces triangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, mais 6 vezes o número de faces hexagonais. Fazendo a conta, eu vou ter 2A igual, 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 5 dá 25, 6 vezes 6 dá 36. Essa soma aqui vai me dar 34 com 36 dá 70, então o número de arestas vai ser 35. Beleza, vamos para o outro exercício aqui. No outro exercício, a gente tem, se o poliedro tem 6 vértices triédricos e 5 vértices tetraédricos, calcule o número de arestas e o de faces. Bom, eu vou tentar fazer sem usar a fórmula, tá? Então, 6 vértices tri, 6 vezes 3, 18. 5 vértices tetraédricos, 5 vértices tetra, 5 vezes 4, 20. 18 com 20, se somar, dá 38. Divide 38 por 2, número de arestas, 19. Vê se ficou alguma dúvida. Tranquilo. Tranquilo? Tá. Agora, vamos, quantas faces vai ter esse cara? O número de arestas é 19. E agora o número de faces? Bom, a gente tem V mais F igual a A mais 2. V mais F igual a mais 2. O A é 19. Já sei disso. 19 mais 2. Mas quem é o V? Seria o 6 mais 5? É o total de Exatamente. vértices, né? Isso. O total de vértices vai ser o total de vértices de todos os tipos. No caso, os vértices triédricos mais os tetraédricos. Então, tu tens, não está escrito isso, mas tu pode perceber, 6 mais 5 são 11 vértices. Se são 11 vértices, 11 mais F igual a 19 mais 2, o número de faces aqui vai dar 9 fora, vai dar 10 faces. Então, nós temos aqui 19 arestas e 10 faces.
Pessoal, poliedro de Platão, tá? São poliedros que têm essas três características. Todas as faces têm um número n de arestas. Então, no caso, são poliedros que têm o mesmo tipo, tem faces do mesmo tipo. No caso, ou só faces triangulares, ou só faces quadrangulares, e assim por diante. Outra característica, todos os ângulos poliédricos têm o número m de arestas, ou seja, todos os vértices são do mesmo tipo, ou todos são vértices triédricos, ou tetraédricos, ou pentaédricos, e assim por diante. E são poliedros em que vale a relação de Euler, tá? Existem 5 e somente 5 tipos de poliedros de Platão. Então, para quem já jogou RPG ou joga RPG, essas figurinhas ali que estão aparecendo são os 5 poliedros de Platão. O tetraedro, o cubo, que a gente também chama de hexaedro. Esse cara aqui que é bem interessante tu girar ele aqui, o octaedro. Ele tem uma característica bem peculiar. O dodecaedro, tadinho de 12. E por fim, o icosaedro. Icosaedro porque tem 20 faces, tá? Então observem as características de cada um deles. Dá para girar, você pode fazer projeção ortogonal no plano e obter figuras diferentes. Por exemplo, você pode pegar um octaedro, tá? E tentar fazer uma sombra dele no plano e obter um quadrado. É possível. Dependendo de como você pegar e for fazer a sombra, você tem um losango. Certo? Você pode fazer a mesma coisa aqui, ó, com o icosaedro. Você pode pegar o icosaedro e olhar ele assim de frente. Você vai enxergar aqui um hexágono. Dá para ver esses poliedros de formas muito diferentes. Tá? O icosaedro tem quantos lados, professor? O icosaedro ele tem 20 faces e a gente vai ver que ele tem 30 arestas. Tá? Eu vou colocar aqui no próximo slide. 20 faces e vai ter um total de 12 vértices. Tá? Então, o icosaedro ele tem essa característica. Então, poliedros de Platão, eles são, a gente consegue mostrar matematicamente que não posso ter um sexto, são só esses 5 mesmo. Tá? E os poliedros regulares são poliedros que têm todas as faces, no caso, todo o tetraedro regular, ele tem, as faces são todos triângulos equiláteros, e os ângulos poliédricos são também congruentes, né? Se eu for pegar aqui cada um dos triedros, por exemplo, todos esses triedros vão ser absolutamente iguais. Os ângulos entre duas arestas vão ser sempre os mesmos. Certo? E aí, todo poliedro regular é de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é regular. Eu posso ter um tetraedro com 4 faces triangulares, bonitinho, mas ele não ser regular. Tá? E aqui a relaçãozinha com o número, só para reforçar, né? O N são os lados da base aqui, então, arestas da face. Arestas face. O M são as arestas vértice, tá? Arestas vértice. O F, o número de faces, V, o número de vértices, e A, o número de arestas. Então, observe, o tetraedro, as faces são triangulares, os ângulos poliédricos são triedros, tem 4 faces, tem 4 vértices e tem 6 arestas. No hexaedro, as faces são quadradas, de cada vértice saem 3 arestas, são triedros, 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. O octaedro, as faces são triangulares, 4 arestas de cada vértice, vértices tetraédricos, 8, 6 e 12, ali troca o número o F e o V do hexaedro e octaedro, eles trocam entre si. E o dodecaedro e icosaedro, o dodecaedro, as faces são pentagonais, de cada vértice 3 arestas, 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. O icosaedro, faces triangulares, também troca ali o N e o M, de cada vértice saem 5 arestas, 20 faces, 12 vértices e 30 arestas.